Namastê! Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso período de sangue, a nossa lunação. E eu já trago aqui esse conceito de lunação só para trazer um chamado e uma provocação para a gente abandonar um pouquinho essa ideia de ciclo solar, onde a nossa vida acontece a cada mês ou a cada 365 dias e passa a acontecer de 7 em 7 dias, em média, ou de 28 a 29 dias e meio, que é mais ou menos o período do ciclo lunar, do ciclo da lua. E nós somos cíclicas, assim como ela. Então, por isso, esse termo lunação. Então, o nosso período de lunação corresponde ao arquétipo da lua nova. A lua que está no céu nesse momento é a lua negra, da ausência de luz, do escuro. E é um convite, assim como o nosso corpo nos convida nesse momento, a um lugar de introspecção, de recolhimento. É o momento do nosso ciclo onde o nosso corpo está fazendo uma purificação e uma limpeza, não só física, uma limpeza do útero, dos folículos, das toxinas que a gente acumula durante o ciclo inteiro, mas também uma limpeza emocional e energética. No hinduísmo, por exemplo, né, as mulheres são consideradas seres mais puros, exatamente porque todo mês a gente tem esse grande poder de passar por uma purificação. Os homens, nesse sentido, não têm a mesma possibilidade. E existe uma mitologia que fala, inclusive, que o yoga, tradicionalmente, como eu disse anteriormente, tradicionalmente masculino, ele foi criado exatamente para que os homens tivessem uma ferramenta de purificação, que eles precisavam se purificar para que a gente possa manter o equilíbrio e a ordem do mundo, equilibrando a nossa energia feminina e masculina. E que em uma época onde isso estava tudo muito desequilibrado, tudo estava um caos, um desses aspectos de Shakti, né, que o aspecto feminino de Shiva, entendeu que os homens precisavam de uma ferramenta de purificação e pediu para que fosse criado algo, e aí então veio a criação do yoga. É uma mitologia, mas nós podemos trazer esse conceito e esse entendimento para a nossa vida que sim, nós temos esse grande poder de purificação. E é exatamente esse lugar de conexão mesmo com o nosso ciclo interno e natural, o mesmo que acontece em tudo, que é o ciclo natural de morte e renascimento. É o nosso período onde nós estamos nos limpando de tudo aquilo que o nosso corpo não precisa mais, fisicamente, energeticamente, emocionalmente, desde que a gente passe por essa fase de uma forma mais consciente, se tratando desse lado mais emocional e energético, né? Mas o nosso corpo está limpando tudo que ele não precisa mais para dar espaço para o novo. Então a gente se purifica e renasce. Esses dias eu vi um vídeo muito engraçado de um pastor falando exatamente dessa fase da mulher, mas ele traz um quê de comédia e ele fala exatamente o que é mesmo. Nesse período nós somos como uma fênix que vai lá para as profundezas dos submundos e emerge, né? E emerge como uma grande fênix maravilhosa e renovada. Então é exatamente esse o nosso período de sangue, onde a gente é pedida para entrar em conexão com nós mesmas, nos recolhermos, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso emocional e meditar. Meditar e entender o que o nosso corpo e o nosso sangue está querendo nos dizer. Nós não temos a mesma possibilidade como as comunidades ancestrais e nativas tinham,
onde era uma época em que a sociedade se organizava através de um conceito matriarcal, né? Onde a mulher era o centro da comunidade, era a grande inteligência da comunidade. E esse era um período auspicioso onde as mulheres entravam para uma tenda vermelha e em um período do mês elas se reuniam ali simplesmente para meditar, receber as intuições, as sabedorias que elas passariam para a comunidade naquele ciclo, do que a comunidade precisava fazer naquele ciclo. Então, sim, é um período onde o nosso poder intuitivo está muito alto. E quanto mais a gente se conecta com ele, mais a gente entende esse poder dessa fase do nosso ciclo menstrual. Por isso esse recolhimento. Então aqui, práticas de yoga muito benéficas para esse ciclo são as nossas práticas meditativas, de pranayamas, de introspecção, até mesmo pranayamas que nos trazem um pouco mais de energia, visto que é um momento onde a nossa energia tá baixa. A gente está nessa transição, né, de um momento muito introspectivo para um momento onde a energia vai aumentando gradativamente. E também de asanas de muita permanência e introspecção. Isso não é linear, né? Cada mulher ela passa pelo ciclo de sangramento de uma maneira. Algumas mulheres sentem esses desconfortos do período menstrual nos 2 primeiros dias, outras mulheres no 3º e 4º, outras mulheres no final do ciclo. Então, o mais importante aqui é você entender quem é você a cada dia e o que o seu corpo está te pedindo. É uma prática meditativa ou é uma prática de asanas um pouquinho mais energética? É uma prática yin de asanas de permanência? Nesse sentido, é você que vai definir, né? O que eu quero trazer aqui para vocês é uma escolha de prática de asanas para esse período, para poder contribuir com esse período. Lembrando que o nosso ciclo de lunação, a nossa fase de sangramento, ela não tem que ser dolorida. A gente não tem que ficar morrendo de dor de cólicas nesse período, porque não é essa a natureza desse ciclo, ela não serve para isso. Então, por isso que eu falo que a menstruação nos traz muita mensagem de como a gente está vivendo, do que a gente tem se nutrido. Então, se eu tenho um mês onde eu estou completamente desconectada do meu corpo, do meu feminino, onde eu estou me alimentando mal, nutrindo o meu corpo de muitos alimentos inflamatórios, açúcares, farinhas, onde eu estou me nutrindo de sentimentos ruins, de emoções muito pesadas e eu não consigo ressignificar aquilo, ou é uma fase da minha vida onde eu estou passando por processos mais intensos de níveis ansiosos e de estresse, o meu sangue vai me dizer, através da cor dele, através da espessura dele, através do fluxo dele, através dos desconfortos físicos que eu sinto, das mudanças emocionais e energéticas que eu tenho nesse período. Tudo isso fala sobre como nós estamos vivendo. E nos traz esse convite para a gente olhar para isso e entender o que a gente pode ressignificar. Esse período ele tem um arquétipo do inverno, que é exatamente esse momento de recolhimento. A estação do ano onde a gente fica mais em casa, mais introspectiva, comendo comidas quentinhas para esquentar o nosso corpo. E é exatamente o que a gente faz no nosso período menstrual, ou deveria, que é nos alimentar de coisas bem nutritivas, que vêm da terra, que trazem esse aconchego para o nosso útero, mantenha essa nossa região bem quentinha e nutrida. E também tem um arquétipo da semente, né? Imagina mesmo uma semente dentro da terra se preparando ali para a germinação e o florescimento. Então, é uma fase onde traz muito esse contato do nosso ciclo de morte e renascimento nesse sentido, da gente observar tudo aquilo
que eu quero para o meu novo ciclo, tudo aquilo que eu quero plantar para o meu novo ciclo. Como vai ser o meu novo ciclo, eu defino aqui, no momento onde eu estou sangrando. E aí no próximo ciclo é aquele momento de reavaliação, né? Dentre a lua minguante e a lua nova, é aquele momento de eu avaliar se tudo que eu vivi no meu ciclo condiz com a minha verdade, com a minha essência, com tudo que eu quero desenvolver como aprimoramento espiritual, aprimoramento pessoal, de conexão com o meu feminino, e o que ainda não deu muito certo e eu preciso plantar de novo. E aí esses ciclos vão se repetir a cada mês. Imagina que durante um ano todo, um ciclo solar de 365 dias, eu tenho muitas facetas de mim, né? Nós temos muitas facetas de quem nós somos dentro de cada ciclo, de cada lua. Porque nós somos uma pessoa a cada dia. E que bom que a gente tem esse poder de escolha e esse poder de reavaliação diariamente. Esse ciclo também tem um arquétipo da deusa Durga. Eu trago aqui dentro do conhecimento do yoga, né? Algumas outras linhas do estudo do feminino trazem os arquétipos das deusas gregas, trazem as deusas de outras mitologias. Aqui eu trago da mitologia hindu. Então aqui o arquétipo da deusa Durga, que é uma energia muito da organização do caos. A deusa Durga é a deusa do invencível, né? Ela é o aspecto feminino de Shiva. E existe uma história que quando em uma determinada era o mundo estava sendo comandado e invadido pelos Assúrias, pelos demônios, nem os devas, os grandes deuses, estavam conseguindo dar fim nesses Assúrias. Então eles convocaram um aspecto de Shakti, um aspecto de Parvati, que também é uma grande deusa, que pudesse aniquilar esses Assúrias. E então só ela tinha esse poder. Então, por isso a deusa Durga é a deusa do invencível. E ela também tem muito uma energia da organização do caos. Ela define as possibilidades. É ela que manifesta a vida do universo. E nesse momento do nosso sangramento, do nosso ciclo de sangue, é o nosso momento de reorganização do caos, de fato, né? Que mais? É muito poderoso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei para falar para vocês. Bom, nesse ciclo menstrual, uma coisa que eu gostaria muito de trazer também é a questão da importância que tem da gente aceitar o nosso sangue, da gente aceitar a nossa menstruação, da gente se conectar com o nosso ciclo natural de fato, né? E não continuarmos mais a nos submeter ao que o externo nos traz, de que a gente tem que estar o tempo todo negando o nosso sangue, negando tudo o que esses ciclos nos trazem, anestesiando e deixando de sentir tudo que a gente precisa sentir para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, né? Então fica o chamado para a gente aproveitar o nosso ciclo menstrual, o nosso sangramento, como uma verdadeira conexão com a Mãe Terra, que é uma força muito primordial de a gente se reconhecer, né, nessa grandeza da Terra. É porque a gente menstrua, é porque a gente tem o útero, que a gente tem o mesmo poder divino da criação. Nós somos seres criadoras, nós conseguimos conceber, nós somos, como diz, nós somos o templo que recebe a nova alma que vai chegar no mundo. Nós temos essa possibilidade, independente se a mulher quer ter filhos ou não, a gente se conectar com esse potencial de criação, de nutrição, é muito importante, porque aí então a gente se conecta com todo
todo o sagrado feminino, toda essa energia feminina e a energia que a Mãe Terra tem. Bom ciclo de lua nova para todas. Os demais materiais vão ser passados para vocês com várias outras explicações do ciclo da lua nova, para que vocês entendam melhor de uma maneira escrita. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para trazer muitas informações assim por vídeo, falada. É algo que está sendo um grande desafio, mas também um grande aprendizado para mim. Espero ter contribuído um pouquinho com esse conhecimento. Namastê e ótima prática de lua nova a todas vocês.